Galera, então, estamos voltando para o nosso segundo bloco para continuar a pegada daquilo que nós estávamos falando no finalzinho. Então, olha só, a gente estava trabalhando aquela concepção dos verbos mais o pronome ser, e aí visualizamos como é que funcionava a questão do verbo transitivo direto e do verbo transitivo direto e indireto mais o pronome ser formando a partícula passivadora, e nos demais casos, ou seja, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação e até mesmo o verbo transitivo direto preposicionado mais o pronome ser, formando uma partícula de indeterminação do sujeito, portanto, não tendo voz o quê? Passiva. Agora aqui, exemplos, para a gente poder pegar aqui legal, vive-se bem no Rio de Janeiro. Avalia comigo. Primeira coisa, pensar no verbo. Quem vive simplesmente vive. Então, verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais o pronome ser, eu tenho um PIS. Então, o sujeito é indeterminado. Obviamente, quem aparece depois não é sujeito. E aí, para tomar cuidado, você normalmente grava. Se tem preposição depois do ser, não tem voz passiva. E se não tiver preposição, a voz é passiva. Eu tenho certeza que você já gravou em algum momento da sua vida isso. Aí, tem preposição? Não tem, e a voz não é o quê? Não é passiva. Então, se liga só. Se o verbo é intransitivo, a gente já definiu que o sujeito é indeterminado, eu preciso classificar sintaticamente os termos que aparecem depois da estrutura verbal. Mas aí você já deve ter aprendido isso comigo em transitividade verbal. Se a gente tem elementos atrelados aos verbos intransitivos, eles meramente indicam circunstâncias. E aí, por isso, eles vão funcionar como adjuntos adverbiais. Bem, funciona como adjunto adverbial de modo, porque é como o cara vive, é o modo como ele vive, ou seja, ele vive bem. E no Rio de Janeiro será um adjunto adverbial de lugar, porque é a localidade em que ele vive. Tranquilo? Agora, mais um pouquinho aí a pegada. Eu coloco assim, comeu-se o bolo. O bolo foi comido. Então, verbo transitivo direto, mais pronome ser, particular passivadora. E o bolo, obviamente, é o quê? É um sujeito. E agora vem o creme de la creme. Comeu-se do bolo. Quando eu tenho um verbo que é transitivo direto, mais o pronome ser, teoricamente, o que a gente deveria ter? Uma particular passivadora. Mas ao olhar para a estrutura que aparece depois, a gente percebe que tem uma preposição. E eu jamais posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. Então, se aqui não pode funcionar como sujeito, aqui não vai poder funcionar como PA. Afinal de contas, é uma correlação, é um par. Só existe PA a partir do momento que existe sujeito paciente. Só existe sujeito paciente a partir do momento que existe PA. Se aqui não pode ser sujeito, aqui não pode ser PA. E se não pode ser PA, aqui será o quê? PIS. Então, será uma estrutura em que o sujeito é indeterminado. E aí eu vou gravar aquele cara ali como? Como objeto direto preposicionado. Claro que semanticamente você já deve saber a diferença. Comeu o bolo todo. Comeu do bolo, um pedaço do bolo, uma parte do bolo. Mas aqui a gente não vai ter uma estrutura de voz passiva. Tranquilo? Agora, olha só uma parada bacana e interessante para a gente poder trabalhar. Eu boto assim, vence casas. Parando para analisar, de acordo com a gramática tradicional, é uma estrutura equivocada, é uma estrutura agramatical, está errada. Apesar de o nosso gramático Bechara já ter analisado essa estrutura como algo pertinente. Mas aí isso é para o ambiente acadêmico. Uma vez, a Banca CESP até tentou trabalhar isso daí como algo correto, mas aí depois se desmentiu
em outras questões que apareceram. Deve ter percebido, caramba, tentei inovar, tentei botar algo da academia dentro do mundo do concurso público e não funcionou. Então, para o mundo do concurso público, a gente aqui tem uma estrutura errada. Aí o falante comum da língua, obviamente, ele estranha, porque ele pensa assim, caramba, eu estudei a vida inteira assim, Sidney, e eu olhava para essa estrutura e achava que estava certa. Aí eu perguntava sempre ao meu aluno, por quê? Ele, que tem alguém vendendo, eu sei, mas quem é que está vendendo? Não sei, então sujeito indeterminado. E não é. Dá ou não dá para eu colocar casas são vendidas? Dá. E aí, na hora que eu coloco casas são vendidas, eu sei que a palavra casas é o quê? Sujeito. Então, casas ali em cima também vai ser sujeito. Se eu posso pegar a estrutura que tem o pronome ser e passar para uma voz passiva analítica, eu estou mostrando que aquela estrutura que eu estou analisando está na voz passiva sintética. E aí, olha a pegada. Se aqui está no plural, o verbo tem que ficar como? No plural. Pode ser que o camarada seja maldoso e faça assim contigo um dia, vende-se casas. E aí ele diz assim, a estrutura está errada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Para que fique correta, nós devemos colocar vende-se casa. Pensa comigo, certo ou errado? Errado. Porque não é o sujeito que vai se adequar ao verbo. É o verbo que vai se adequar ao sujeito. Então, se o sujeito está no plural, para que a estrutura fique correta, eu tenho de colocar vendem-se casas. Ok? Foi? Então, agora vamos lá. Para a gente agora continuar a nossa pegada, acredito que a teoria básica a gente já aprendeu. Então, eu preparei um quadrinho bem bacana para vocês e aí depois a gente vai cair para dentro das questões de concursos públicos, tranquilo? Então, acompanha aqui comigo. Os tempos e modos verbais da ativa permanecem na passiva. Então, vamos lá. Indicativo. Então, eu tenho compra, é comprado. Comprou, foi comprado. Comprava, era comprado. Comprará, será comprado. Compraria, seria comprado. Então, a gente aqui no indicativo trabalha todas as estruturas. A gente trabalha o presente, a gente trabalha o pretérito perfeito, a gente trabalha o pretérito imperfeito, a gente trabalha o futuro, a gente trabalha, o pretérito imperfeito, o mais perfeito e por aí vai. Então, meu companheiro, tudo aqui no indicativo, quadrinho que você pode acompanhar. Aqui no subjuntivo, compre, seja comprado. Comprasse, fosse comprado. Comprar, for comprado. E isso aqui você já domina legal. Agora, aqui, nas locuções verbais, é que de vez em quando o aluno derrapa. Porque quando eu tenho um verbo que está sozinho, como eu já mencionei com vocês lá no primeiro bloco, a gente transforma aquele verbo em uma locução verbal. Agora, e quando eu tenho uma locução verbal? Como aqui, por exemplo, tenho comprado. Reparem que a locução verbal da voz passiva, ela apresenta o verbo ser mais o particípio. Quando eu coloco tenho comprado, tem verbo ser? Não, não tem verbo ser. Não tem, eu tenho aqui duas estruturas e não apareceu o verbo ser. Para que eu possa colocar numa voz passiva analítica essa locução, eu vou ter que pegar e vou ter que acrescer o verbo ser. Então, tem sido comprado. E por aí vai, Quer ver, Tinha comprado. É uma estrutura que tem uma locução verbal, mas é uma locução verbal de voz ativa. Porque não tem o quê? Não tem o verbo ser. Agora aqui, tinha sido comprado. Agora passa a ser uma voz passiva, porque passou a entrar o quê? O verbo ser. Depois aqui, deve comprar. Não é voz passiva, porque não tem o verbo ser. Para ficar como voz passiva, deve ser comprado. Então, sempre tende a aparecer o verbo ser para que você possa perceber que é uma estrutura de voz passiva. Não basta aparecer uma locução verbal. Apareceu uma locução verbal, tenho comprado, então voz passiva, né, Sidney?
Não. Para que seja uma locução de voz passiva, você tem de ter ali no meio da estrutura um verbo ser na estrutura auxiliar. Ok? Show? Então, agora eu acho que a gente já matou tudo e agora a gente vai cair para dentro. Depois, com calma, você vai analisar todas essas possibilidades aqui na aula de tempos e modos verbais, tá? Então, vamos lá. Primeira questão aí para a gente começar a brincar, galera. Ela nunca alcançava a musa. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será. Então, ele nem se preocupa com a passagem toda, ele só se preocupa com a estrutura verbal, que está relacionada aqui, ó, ao alcançava. E aí, gente, a gente mata fácil, porque na hora do cruzamento, eu só mexo no ela e só mexo na musa. Porque é o seguinte, o nunca é uma estrutura adverbial, um advérbio de negação. Então, é um adjunto adverbial de negação. Não vou mexer naquela estrutura. Eu mexo apenas no verbo, no sujeito e no objeto direto. Aqui eu tenho ela como sujeito e eu tenho a musa como objeto direto. Na hora que eu faço a passagem da ativa para a passiva, eu faço o cruzamento no objeto direto e no sujeito, não é? Então, eu vou colocar a musa, pontinho, pontinho, por ela. Então, eu, dentre essas opções aqui, ó, que me foram apresentadas, e todas elas apresentam locuções verbais em que o verbo auxiliar é o verbo ser e o principal está no particípio, eu vou ter, na verdade, apenas de me apegar ao tempo e ao modo verbal. Ali, reparem que vem do verbo alcançar e apresenta o famoso vá. Então, eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo. Para que eu passe para a voz passiva, a estrutura tem de estar no pretérito imperfeito do indicativo. Foi é o quê? É pretérito perfeito, já passou. Fora é pretérito mais que perfeito. Seria é futuro do pretérito e era pretérito imperfeito do indicativo. Então, o nosso gabarito é a letra D. Caraca, sim, gente, tenho muita dificuldade nisso. Então, vamos lá. Você vai ver a aula de tempos e modos verbais, mas que para que não fique dependendo disso para poder entender essa questão agora, eu vou fazer um quadrinho com você aqui bacana. Eu com certeza já mencionei isso na aula de classes gramaticais e mencionei isso na aula de tempos e modos verbais. A estrutura que mais cai nas provas é o pretérito imperfeito do indicativo. E tem um motivo. Tem uma estrutura muito peculiar. Quer ver? Acompanha aqui comigo. Daqui a pouco a gente volta para a questão de novo. Ó. Quando eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo, eu sei que é uma estrutura verbal no passado que indica um hábito rotineiro, uma continuidade. Então, para poder marcar as desinências modo-temporais do pretérito imperfeito do indicativo, eu vou pensar nos verbos de primeira conjugação, de segunda conjugação, de terceira conjugação e vou criar uma quarta situação ou uma quinta situação. Porque é o seguinte, primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. Se a gente fosse pela pegada tradicional, a gente iria colocar o OR ali na segunda. Só que é o seguinte, aqui, para a gente poder pensar nessa questão da desinência modo temporal, a gente vai pensar na questão do verbo regular e dos verbos irregulares, que vão ter um tratamento diferenciado aqui agora. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? Quando for um verbo terminado em AR, a desinência modo temporal vai assinalar que é um pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, é um tempo verbal no passado que indica uma continuidade. Cantar, cantava, falar, falava, jogar, jogava, alcançar, alcançava. Agora, se for verbo terminado em ER, vai ser a desinência modo temporal ia.
Então, ó, vender, vendia. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Detran São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo, super atualizado, ponto a ponto do edital, com o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos 2 serviços, 2 cursos, um para oficial, apenas 10 parcelas de R$30. E o cargo de agente oficial de trânsito por 10 parcelas de R$35, com a qualidade desse professor que você acabou de assistir. Infelizmente, ou felizmente, depende da interpretação do aluno, essa aula que você está assistindo é apenas 30% do total da aula, é uma aula demonstrativa para você sentir confiança, assistir às aulas do nosso professor e gostar do método aqui da Lá Concurso. O nosso curso no site é muito mais completo. O nosso curso no site, nós temos o Personal Coach, que é a metodologia fundamental para a aprovação do aluno. Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador. Personal Coach é o nosso projeto pedagógico. Então, como é que funciona assim, esse projeto pedagógico? Linhas gerais. Então, nós temos o conteúdo programático. A nossa equipe pedagógica vai pensar os principais assuntos primeiro, aqueles assuntos fundamentais que sempre costumam ser cobrados em concurso público. Com base nesses assuntos, nós transformamos em metas diárias de estudos, na forma de que, na qual o aluno, cumprindo cada meta de estudos, ele vai dar um passo importante para a sua aprovação. E nós vamos monitorar o desempenho do aluno no site. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui nessa caminhada do Detran São Paulo 2018. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.